Nesta manhã, como disse, nós estamos celebrando o dia 31 de 1517. Estava então a Reforma Protestante se iniciando através de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Dia 31 de outubro de 2021, são 504 anos após a Reforma Protestante. Mas a pergunta aqui qual é? O que é Reforma Protestante? O que significa? O que significa reforma? Ou para alguns, o que é protestante? Então hoje, manhã e noite, trarei uma exposição falando sobre essa reforma protestante, de forma histórica, de forma bíblica e também de forma para os nossos dias, contemporânea e atual. E nesta manhã quero convidar você a pegar a sua Bíblia. O tema que vou nesta manhã é os 5 pilares da reforma protestante. Os 5 pilares da reforma protestante é onde vamos caminhar nesta manhã. Eu quero ler o texto com você hoje em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos é considerado como o livro da história da igreja. Há quem diga que Atos termina no capítulo 28, mas na verdade não se fecha, porque a história da igreja continua. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é onde Jesus então dá a sua agenda para a igreja. Já que Atos é o livro da igreja e nós somos a igreja, nesse versículo Jesus dá a sua agenda para a igreja, o que vai dizer um pouco antes do Pentecoste e derramamento do Espírito sobre os seus. Atos 1:8 vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra, até aqui. Jesus já ressurreto, Jesus já com seus discípulos, há quem diga que por 40 dias esteve Jesus em aparições com seus discípulos. Jesus então vai dizer, vocês não ficarão desamparados, eu vou enviar do meu Espírito, mas antes do Pentecoste, Jesus dá agenda para a igreja. Vocês vão receber poder do alto, o meu Espírito, para um fim, para vocês serem minhas testemunhas. Para vocês irem, aqui é a agenda missional de Deus para a sua igreja. Não se calem, continuem, anunciem. Vocês serão testemunhas em Jerusalém, mas não só em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E quando você vai ler o livro de Atos, você vê acontecendo de fato o que Jesus disse que deveria acontecer pelo poder do Espírito Santo. Olhamos Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Ali está o evangelho restrito apenas aos judeus, como diz o texto. Você olha o capítulo 8, o evangelho então rompe as barreiras raciais e geográficas e chega a Samaria, Atos 8. Atos 9, nós temos a conversão de Saulo. Saulo em Damasco, que é da Síria, então rompe Samaria e chega à Síria. Capítulo 10, nós temos a conversão de um homem gentio chamado Cornélio. O evangelho está se expandindo. Capítulo 11, o evangelho chega à Síria com impacto, que naquela época era a 3ª maior cidade do mundo. E a Síria é impactada pelo evangelho. Capítulo 13, começam então as viagens missionárias do apóstolo Paulo, Silas, Barnabé e outros. Igrejas são fundadas como Éfeso, Coríntio, algumas igrejas que João escreve carta em seu asilo lá em Apocalipse. Igrejas como Filadélfia, Sardes e outras igrejas são viagens missionárias do apóstolo Paulo, do capítulo 13 de Atos em diante. 2 viagens missionárias, igrejas implantadas, o evangelho rompendo as barreiras raciais e geográficas. Culminamos então em Atos, fechando no capítulo 28. Paulo tem um naufrágio, Paulo agora está levado a Roma como um prisioneiro, mas Deus, meus irmãos, Deus sempre está no controle da história. Deus sempre está fazendo alguma coisa. E Paulo agora é levado como prisioneiro a Roma, e lá ele está pregando, evangelizando toda a guarda pretoriana. Todas as pessoas importantes estão ouvindo o evangelho, estão se convertendo a Jesus. Você fecha capítulo 28, anunciando, Lucas que escreve, que Paulo tem uma casa alugada como um prisioneiro e por 2 anos está pregando, ensinando e evangelizando. O evangelho de Deus rompendo a história e as barreiras.
Terminamos Atos 28, mas a história da igreja não termina. A igreja continua avançando. No seu primeiro século, anos 64, 70, os judeus são perseguidos, massacrados e mortos ainda pelos seus irmãos judeus. Por causa de ciúme, teimosia, zelo da fé judaica, eles perseguem os cristãos e matam os judeus. Mas isso se estende. Com o governo de Tibério César, ali com Nero, um incêndio em Roma, agora os cristãos começam a ser perseguidos não mais pelos judeus apenas, mas pelos romanos. Agora a perseguição não é mais pessoal, agora é política. Ser cristão agora é um problema. Domiciano, um dos imperadores romanos, é quem cria para a sua celebração e para o seu aniversário o que conhecemos como Coliseu Romano, aonde feras estão ali no Coliseu e pessoas são lançadas, jogadas para que os leões comam. Que pessoas são essas? Os cristãos. Os cristãos são mortos para divertir os romanos. Os cristãos são decapitados. Os cristãos são perseguidos. Os cristãos são dilacerados, têm a cabeça arrancada, os seus membros arrancados por causa do Evangelho. São 3 séculos quase que totais de perseguições, assassinatos, decapitação, comida por animais e esquartejamento. Mas aí chega o 4º século da igreja. E agora tem um imperador chamado Constantino. Constantino, em suas batalhas, um dia ele tem uma visão. Essa visão ele vê uma cruz. E nessa cruz, a sua visão diz assim em sua visão: por este símbolo tu vencerás. Então Constantino se agarra naquele símbolo, vai para a guerra e ele vence aquela batalha. Então, voltando da guerra pela visão que teve, entendendo aquela cruz, Constantino agora trabalha para oficializar e dar um decreto e tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. Então agora ser cristão mudou de ser perseguido para ser uma religião oficial de Roma. Isso é bom? Isso é bom. Foi bom. Isso foi ruim? Isso foi ruim. Por que foi bom? Acabou a perseguição. Não somos mais mortos. Por que foi bom? Os nossos bens que foram confiscados nos foram devolvidos. Por que isso foi bom? Não precisamos mais cultuar a Deus em cavernas, escondidos. Agora o Estado está levantando igrejas para nós cultuarmos. Isso foi muito bom e maravilhoso, mas foi muito ruim por outro lado. Anteriormente, a fé cristã tinha como porta de entrada o Evangelho, a conversão, o arrependimento de pecados. Agora, com a igreja politizada, a porta de entrada da igreja não é mais a conversão e arrependimento, é a conveniência. Agora é conveniente ser cristão. Agora, se eu for cristão, eu tenho benesses do Estado. O cristianismo que outrora era algo de alguém visto pelo Estado, marginalizado, coisa de gente pobre e ignorante, mas que se arrependia, que se convertia de fato, que se entregava a Jesus e morria por Jesus. Agora a alta sociedade está desfilando em direção aos grandes templos romanos. E isso se tornou a igreja. A igreja então começou a se perder. A igreja começou a ficar maculada. Em 313, com a igreja instituída como religião oficial, as pessoas começaram a ir à igreja por conveniência. E agora, como a igreja sendo a religião oficial do Estado romano, começou agora a política, começou a guerra política, onde cada estado que era governado por um império romano quer ser maior do que o outro. E agora começa Constantino e outros governantes a levantar dentro da igreja os seus líderes políticos. E é aí que começa a se juntar a religião e a política, a religião e o Estado. Tudo começa aqui. Até que então, em 607, ano 607 depois de Cristo, é levantado o primeiro bispo da igreja, naquela época católica romana, que foi o bispo Bonifácio III. Daí então, desse 6º para o 7º século, a igreja começa a se desviar. Igreja e política se misturam, igreja e Estado se misturam, pessoas não arrependidas, não convertidas, estão dentro das igrejas. O que acontece é que agora começa a entrar o paganismo na igreja.
começa a entrar o sincretismo na igreja. E aí então começa culto aos mortos, missas de sétimo dia. Aí então começa culto a Maria. Aí começa purgatório, uma antessala do céu. Então começa o confessionário, onde o padre tem poder de perdoar o seu pecado para ser salvo. Então é com o levantar do bispo Bonifácio III e a politização da igreja do Senhor que a igreja se desvia. Fica uma igreja pagã. O evangelho é diluído. Se perde a pureza, a simplicidade do evangelho de Jesus. Mas Deus sempre tem os seus planos na história, meus irmãos. Deus não está parado, Deus não está inerte, Deus não está acomodado. Deus está sempre, porque a igreja é dele, o povo é dele. E Deus é o maior interessado em que o seu evangelho seja de fato anunciado. E durante esses primeiros 6 séculos, terceiro, quarto, quinto século, começa a acontecer, já numa igreja politizada, o que chamamos de concílio. O que eram os concílios? Eram as CPIs da época. Sabe a CPI da Covid? Eram os concílios. Aonde alguma doutrina nova chegava, então os monges, os padres, a igreja se reunia durante dias, semanas, meses, para definir se aceitariam aquilo como doutrina da igreja ou não. Alguns concílios, 325, o ano, aconteceu o concílio de Nicéia, aonde foi discutida a divindade de Jesus, porque já com a filosofia e com a cultura grega, onde diz que o espírito é bom e a matéria e a carne é má, então começou a se negociar sobre, seria Jesus de fato uma divindade ou apenas ou simplesmente mais um bom homem, mais um sábio? Então o concílio foi feito e o final resultado foi que, de fato, Jesus encarnado era divino, ele era 100% Deus. Mais na frente, no ano 331, aconteceu o concílio de Constantinopla, onde foi discutido a humanidade de Jesus. Seria Jesus de fato homem? Eles diriam, Jesus só conseguiu resistir o que resistiu e ser obediente porque ele não era homem, era só Deus. Então no concílio decidiu-se, resolveu nessa CPI antiga, que de fato o Filho de Deus era 100% Deus, mas 100% homem. Mas o principal concílio aconteceu em 416, o concílio de Cartago, para decidir a soteriologia da igreja, que é a doutrina da salvação. Na época existia um homem chamado Pelágio, e Pelágio chegou anunciando que o homem, como eu e você, não foi afetado pelo pecado de Gênesis 3. Pelágio dizia, o homem não foi afetado pelo pecado de Adão. Nós não somos totalmente corrompidos e pecadores. Então, por isso, nós podemos decidir por nossa salvação. Nós podemos escolher Deus ou não escolher Deus. Nós podemos decidir se queremos ou não Jesus. Nós temos essa capacidade racional e espiritual. Nós não estamos totalmente mortos em pecados e delitos. Mas Deus, no controle da história, levanta um homem chamado Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona usa escritos do apóstolo Paulo e do próprio Jesus para durante meses refutar Pelágio. Então chega-se à seguinte conclusão no concílio de Cartago: é impossível o homem decidir por sua salvação. O homem está completamente afetado pelo pecado de Adão e Eva. O homem é completamente, o termo que se usa, é totalmente depravado, corrompido, porque nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Portanto, o homem está totalmente afetado pelo pecado, ele jamais decidirá por Jesus, se Jesus não fizer alguma coisa nele. Então, no concílio de Cartago, a igreja, então, tem uma seguinte resolução: a salvação, ela é coisa de Deus. A salvação começa em Deus, é programada por Deus, é efetuada por Deus e é garantida em Jesus. Nenhum homem pode decidir por Jesus, nem escolher ser salvo. É Jesus quem escolhe, Jesus quem decide, porque o homem está morto em seus pecados e delitos. E assim, então, a teologia da cristologia é definida assim: nós somos mortos e Jesus é quem salva
os seus. A salvação é única e exclusivamente, diga assim comigo, pela graça. A salvação é só pela graça. Nós não temos condições em pecado, porque estamos mortos espiritualmente por escolher Jesus ou decidir ser cristão. É Jesus quem nos busca, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos salva, a obra é toda dele. Isso é no século IV, para o século V. Do século V ao século XV é o que chama da Idade Média, a Idade da Escuridão. Mas Deus sempre está no controle da sua igreja. Então chegamos ao 15º século. Na Alemanha, 1450, um alemão chamado Gutenberg inventa a imprensa. E a invenção da imprensa naquela época é como as redes sociais de hoje, é o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter. Porque até então, os sagrados escritos bíblicos, só quem detinha a verdade bíblica, entre aspas, era a igreja e era a política. As pessoas que frequentavam as igrejas não tinham Bíblia, não conheciam o Evangelho. Então, qual era o mal disso? Quem detinha a Bíblia, na época, muito em latim, não a conhecia, não a estudava e, por isso, ensinava completamente errado. Quem ensinava era ignorante. E quem ouvia, muito mais ignorante, porque não tinha Bíblia. Mas Deus prepara o caminho, sim ou não, meus irmãos? 1450, Gutenberg inventa a imprensa. Imprensa, escrita, impressão. É Deus preparando o caminho para que esta palavra que nós temos hoje chegasse às suas mãos. É por isso que hoje temos a liberdade do seu filho, do meu filho, de qualquer pessoa pegar a palavra, examinar, estudar e ler. Porque não agradou a Deus uma igreja desviada, maculada, corrompida, onde só as pessoas, autoridades, detinham e deturpavam e distorciam a palavra. 1450, a imprensa é criada. E nesse quarto e quinto século, Deus vai além. Deus vai impactar a vida de um monge agostiniano na Alemanha chamado Martinho Lutero. Claro que outros muitos pré-reformadores existiram antes de Martinho Lutero, mas não temos tempo para isso. Martinho Lutero era um senhor de teologia agostiniana, que era um monge na Alemanha, e este homem era um homem triste, angustiado. Ele se autoflagelava todos os dias. Ele não tinha certeza da sua salvação. Ele se sentia, se achava, entendia o quão pecador ele era. E que ele não seria salvo por sua natureza pecaminosa. A história conta que todos os dias Martinho Lutero ia ao confessionário se confessar com os padres. Ao ponto dos padres dizer assim: Martinho Lutero, por favor, meu filho, quando tiver alguma coisa de fato relevante para falar, você vem. Quando tiver de fato um pecado grave, você vem conversar, porque eu estou cansado de ouvir as suas lorotas todo dia. Martinho tinha um peso em sua alma e se flagelava o seu corpo para então ser salvo, porque ele sabia: eu sou pecador, olha o que eu penso, olha o que eu sinto, eu jamais serei salvo, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que confessar. Ele não tinha paz em sua alma. Até que, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que lerei hoje à noite, Romanos 1, 17, onde Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Abra aqui um parênteses no entendimento correto desse texto. Paulo está dizendo que o justo vai viver a sua vida pela fé. Vou ter filhos pela fé. Vou comprar casa pela fé. Não é isso que o texto diz. Falei sobre isso logo mais. O justo viverá pela fé. Que viver é esse? É viver da morte espiritual para a vida espiritual. O homem só sairá da condenação da morte para a vida e reinado com Deus em glória pela fé e não por obras. É isso que significa: o justo viverá pela fé. E quando Martinho Lutero lê esse texto, as escamas dos olhos caem, a sua mente se abre e ele entende: não há nada que eu faça para ser salvo. Não importa o quanto eu me machuque, não importa o quanto eu confesse meus pecados, não importa o quanto eu me tranque no quarto,
Eu jamais conseguirei viver espiritualmente, ser salvo, se não for pela fé na obra e no sacrifício de Jesus. Esse homem é então iluminado, porque a igreja está desviada. E Deus, irmãos, Deus está no controle da história. Deus ama e controla e abre o caminho para a sua igreja todos os dias. E é nesse tempo, é nessa época, é nesses anos, décadas e século, que a Basílica de São Pedro está sendo reformada em Roma. E na época é o Papa João X, que está reformando a igreja. E agora a igreja entra em crise financeira. Não tem dinheiro para poder bancar a obra. Coisa de igreja, viu? Coisa de igreja. Mas eles vão por um caminho abominável. Eles enviam um emissário à Alemanha para vender indulgências, para arrecadar dinheiro para a obra, para vender perdão de pecados. Então enviam emissários para toda a Europa e chega um para a Alemanha para montar a sua mesa, montar o seu escritório e conforme a sua oferta, conforme o seu dinheiro, ele estipula por quanto tempo os pecados serão perdoados. Ou seja, deu R$100, pecados perdoados para essa semana e mês. A oferta foi grande, foi boa, 1 ano de pecado perdoado. Mas aí um camarada vai parar aonde? Na Alemanha, no castelo de Wittenberg, aonde Martim Lutero foi iluminado, e Martim Lutero fica sabendo que está vindo para cá emissários para vender perdão de pecados para reformar a Basílica de São Pedro. É no dia 31 de outubro, como esse, Martim Lutero escreve 95 teses refutando a salvação e perdão de pecados desta maneira. 95 teses escreve Martim Lutero e cola na porta do castelo de Wittenberg. Por quê? Porque lá é o mural da igreja, onde as pessoas passam e leem as coisas antes do culto. E no dia 1º de novembro, que será amanhã, é o dia de Todos os Santos, sabia disso? Tudo ligado, Halloween, Todos os Santos e Finados. É tudo o mesmo pacote. 1º de novembro, Todos os Santos. O que acontece? Todo mundo vai para a igreja no dia 1º de novembro. Então, Martim Lutero pega 95 teses, refutando a salvação dessa maneira e cola na porta do castelo. O que acontece? As pessoas chegam para lá e começam a ver. E não tinha celular, minha gente. Imagina o celular naquela época. Seria só print, compartilha, 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 compartilha. Foi isso que aconteceu, só que sem celular. As pessoas começaram a pegar, anotar, copiar, já tinha imprensa, Deus. E começaram a panfletar as 95 teses. Isso foi bom? Foi bom para a gente. Foi ruim? Foi ruim para Martim Lutero. Porque deu problema. Deu muito problema. Mas essas 95 teses refutavam de fato a doutrina da salvação. E das 95 teses, foram então compiladas em 5 pilares, que após a introdução desta manhã, nós vamos abordar. 5 pilares da reforma protestante, por Martim Lutero e todos os reformadores, que é a base, e deve ser a base da igreja. É a base dessa igreja. É a base do Evangelho, esses 5 pilares. Dito então, nesses séculos, vamos então aos 5 pilares da reforma. O primeiro deles, Martim quis dizer, refutando a venda de indulgências, é sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Em uma época onde a autoridade final estava sobre o papado, sobre os padres, sobre o que eles diziam e não diziam. Em uma época onde o povo era completamente ignorante e manipulado pelos religiosos. Martim Lutero vai dizer o seguinte: olha, a Escritura é a maior autoridade. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática para uma igreja. Amém, meus irmãos? Não é o que pastor diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o padre diz, é o que a Bíblia diz. Não é o que o missionário disse, é o que a Bíblia disse. Não é o que o famosinho disse, é o que a Bíblia disse. Somente a Escritura deve ser a autoridade de uma igreja.
o que eu falo aqui nesta manhã, em outros encontros, avalie à luz das Escrituras e peça a Deus revelação, entendimento, discernimento. Somente a Escritura deve reger uma igreja. O segundo pilar da reforma, sola fide. Estão as palavras em latim, mas somente a fé. O que fala sobre isso? Em uma época onde o homem era salvo por suas obras. Faça obras, dê dinheiro, compre indulgências, seja perdoado. A salvação era dada por conta de compra de perdão de pecados. O que os reformadores querem dizer é, não, a salvação é somente pela fé, é apenas pela fé na obra de Jesus. A salvação é coisa única e exclusiva de Deus. É Deus quem a planeja, é Deus quem a executa, é Deus quem a garante. A salvação é por meio da fé. Não é a fé mais circuncisão, não é a fé mais o dízimo. Dizimamos e ofertamos não para ser salvos. Não é a fé mais o jejum, não é a fé mais a oração, não é a fé mais a campanha, é somente pela fé na obra de Jesus Cristo para nós sermos salvos. É por isso que o texto de João 3,16 vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Creu, vida eterna para você. Pela fé. Terceiro pilar da reforma é sola gratia. Eu falo meio italiano, porque eu não sei falar latim. Somente a graça. Em uma época onde a salvação, além das obras, dependia do mérito, você precisa merecer a salvação. Por meio das obras, chega ao mérito. Os reformadores vão dizer assim, não. A Bíblia é enfática. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus, a Bíblia diz que todos nós estamos condenados e somos todos filhos da ira. Não há como merecermos a salvação. Ao levantar e ao deitar à noite, não há como nós fazermos algo para merecermos a salvação. A salvação é somente pela graça. É ou Deus me salva ou eu estou perdido. É graça, é favor imerecido, somente pela graça. Jesus é quem nos salva, é o Deus que me salva, é o Deus que me justifica, que me regenera, ou para mim não há esperança. Não é merecimento, é graça. Quarto pilar da reforma, somente Cristo. Em uma época onde a religião ensinava, ainda hoje, a pluralidade. Todas as religiões levam ao céu. Todo caminho bom leva o homem ao céu. Eles ensinavam que se você pode seguir a outro caminho, basta ser uma boa pessoa, basta você fazer doações, ter boas obras, obras de caridade, ou se curvar a Maria, ou outra divindade, porque tudo é a mesma coisa. A reforma diz, somente Cristo pode salvar. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma porta, ele é a porta. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é uma vida, ele é a vida. Ele não é um mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus pode nos salvar, somente Cristo. Não é Cristo mais o dízimo, não é Cristo mais a doação, não é Cristo mais a campanha, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais... É somente Cristo. Só Ele pode salvar. Nenhuma boa obra pode salvar. Então a Escritura, somente ela como autoridade. Somente a fé para sermos salvos. Somente a graça em nós como presente de Deus. E somente Cristo. E quinto e último, só lhe deu glória, somente a Ele a glória. Em uma época onde a glória de Deus era dada à imagem de escultura, idolatria. Aonde a glória de Deus era dada a Maria, idolatria. Aonde a glória de Deus era repartida. Martim Lutero teve a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, que usa nos séculos e séculos e séculos, homens e mulheres e os levanta para a sua igreja. Hoje vivemos um século
completamente antropocêntrico, um século hedonista, narcisista, egoísta. Hoje vivemos um tempo onde o tempo todo a glória é dada a homens, a pastores, a líderes. Escute uma coisa, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Lutero vai dizer, somente a Ele dá glória. Sabe por quê? Porque tudo é Ele quem faz. A sua criação é Ele quem proveu, é Ele quem criou, é Ele quem fez. A sua vida é Ele quem dá conta. A sua salvação é Ele quem planeja, é Ele quem executa, Ele garante. Tudo é Deus quem faz, tudo é Deus quem garante, tudo é por causa dEle, para Ele e é sobre Ele. Somente a Ele dá glória. Esses são os 5 pilares de uma igreja. Esses são os 5 pilares como pastor desta igreja, Você está novo conosco. Aqui nós cremos que a Bíblia é a maior autoridade nesta igreja. É o que a palavra de Deus diz. Que a salvação é somente pela fé. Que a salvação é somente por graça. Ou Ele nos salva, ou nós estamos perdidos. Nós não merecemos a salvação. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Apenas Ele sozinho e mais ninguém. Não é como aqueles cristãos, quando Paulo escreve a igreja em Gálatas. Está uma disputa lá, porque os judeus dizem, é o evangelho de Jesus mais a circuncisão. Paulo diz, não, meus irmãos, é somente Jesus e o seu evangelho. É Ele quem salva. E por último, somente a Ele toda honra e toda glória. Não a glórias aos homens, não a glória a imagens, não a glória a mérito. A glória toda é a Deus, nosso Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, para reconhecer que o nosso Deus é o único Deus, que somente a Ele a glória, que somente Ele salva, que somente Ele regenera, escolhe, planeja, executa a nossa salvação. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Nesse resumo breve da igreja e dos 5 pilares da reforma, a reforma tem uma frase, tem um dilema. Um dos dilemas da reforma é uma igreja reformada sempre reformando. A reforma não acabou. Para você que não sabe o significado de reforma protestante, o que é reforma, pastor? Reforma não é construção. Reforma é você reformar o que já foi criado, o que já existe. Há uma casa, um exemplo, há uma casa que um dia foi construída e foi um belo lar, mas com o passar dos anos, com as chuvas e com os ventos, essa casa entrou em estado de deteriorização. Essa casa perdeu o seu emboço. A laje está caindo. O piso está frouxo. Então entra o processo de reconstrução. Vamos repaginar esta casa. Vamos tentar trazer de volta o que essa casa um dia foi. Vamos dar novo embolso, novo piso, nova tinta. É isso que Deus usou nos 15 primeiros séculos e até hoje faz com a sua igreja. Reforma. Por que reforma? Porque Deus, usando não só Martinho Lutero como outros reformadores, está intervindo na história para reformar a sua igreja, para trazê-la de volta à pureza e à simplicidade do Evangelho de Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Uma igreja reformada sempre reformando. O Brasil hoje, o mundo hoje, precisa desesperadamente de uma reforma na igreja. Há muita igreja que perdeu a mão. Há muita igreja que perdeu as Escrituras. Há muita igreja que perdeu o pilar de somente a fé, somente Cristo, somente a Deus da glória. Ainda hoje temos paganismo na igreja, sincretismo na igreja, divisão de glória, política, Estado dentro da igreja. Precisamos hoje de uma reforma urgente na igreja de Cristo. Voltarmos à simplicidade do Evangelho. Ao nosso culto voltado apenas à glória de Jesus Cristo. O nosso culto, o sentar, o levantar as mãos, o cantar, apenas para dizer, Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. A fé, a graça e a glória pertencem a Ele. Voltarmos à simplicidade do Evangelho. Voltarmos a uma reforma emergente. Os desvios da igreja continuam ainda acontecendo.
Precisamos nosso coração voltar à sã doutrina, à simplicidade das coisas. É parar de tentar se salvar, parar de tentar merecer, é parar de tentar se garantir. Entender que nós não merecemos. Nós não somos bons, nós somos maus, somos pecadores. Que nós jamais conseguiremos comprar a salvação por dinheiro nenhum que nós venhamos a dar ou por obra nenhuma que nós fizermos. Nós não temos condições de sustentar a salvação que temos. Somos pecadores. É Deus quem separa o seu das suas ovelhas, é Ele quem planeja a salvação, arquiteta, é Ele que garante a salvação e é Ele quem nos leva até o nosso destino final, que é o céu. Eu, Sandro, se deixar na minha mão esse volante, eu me perco logo, logo. Por isso as pessoas que ainda creem, como Pelágio, que nós temos condições de escolher Deus ou segurar a salvação, como Martim Lutero. Martim Lutero é um exemplo de como não se viver em paz. Você quer viver sem paz, continua acreditando que a sua salvação depende de você. Aí você fala assim, hoje eu estou salvo, tranquilo. Não falei mal com ninguém, dei meu dízimo, paguei as contas, orei com meu filho, beijei a minha esposa. Mas é domingo, amigo. Mas segunda-feira sempre chega. Aí tu vai ser grosseiro com a sua mulher, vai ficar uma conta em atraso, tu não vai conseguir ofertar por algum motivo, vai falar assim, caramba, perdi a salvação. Aí terça-feira, tu não tem... Lutero vivia assim. Até que entendeu, quer saber de uma coisa? A justificação, a redenção e a salvação é somente pela fé. É Deus quem me salva, é Deus quem me segura, é Deus quem me garante. Se não fosse Ele, eu estaria perdido. Ponto final. Aí o peso sai dos ombros. Eu digo, Deus, foi o Senhor quem me escolheu, o Senhor quem me elegeu, o Senhor que me tirou do lamaçal, o Senhor que perdoou os meus pecados, o Senhor que me colocou aqui nesta igreja, me fez membro da família espiritual por toda a face da terra. E eu sei que é o Senhor quem vai me garantir até o final. Eu estou agarrado em Ti, porque eu sei que em Ti, nas Suas mãos, ninguém me roubará das Suas mãos. Disse Jesus, provém do meu Pai a Sua vontade, e eu a farei, que aquele que Ele me deu jamais se perca. É a vontade de Deus e eu a cumprirei. Essa é a simplicidade do Evangelho. O que vai além disso é paganismo, é sincretismo. 504 anos de uma reforma que se iniciou, mas não parou. Estamos nós aqui. Esta manhã, o convite da palavra de Deus é que nós nos reformemos e lutemos cada dia, não só para reformar o nosso coração, a nossa mente pela palavra, sabe, mas para nós nos alegrarmos em tudo aquilo que Deus já fez na história. O Deus que trouxe a imprensa, que levantou Agostinho, que levantou Lutero, que levantou tantos outros reformadores, ao longo da sua ter levantado homens e mulheres para preservar e manter a sua igreja até aquele dia. E que lutemos diariamente para que o nosso coração e a igreja que participamos mantenha a pureza do Evangelho de Jesus.